Experiência com chakra laríngeo. Tudo bem, pessoal? Mais um vídeo, compartilhar com vocês aqui algumas experiências minhas, de pesquisas e práticas que eu realizo diariamente. E todo mundo sabe, quer dizer, todo mundo é muita gente, né? Mas eu já falei em outros vídeos que esse assunto dos chakras é um assunto que eu gosto muito e sempre me despertou muito interesse, né? E só que quando a gente olha, a gente pesquisa nossas literaturas que existem por aí, elas são muito confusas, porque cada uma aborda de uma forma, né? Tem literatura que vai abordar 7 chakras principais, aí outras vão abordar 6, outras 9, enfim. E, e além disso, a forma como é abordado, ele é uma forma, eu acho que até de certa forma para poder ser uma coisa mais didática, eles começam a fantasiar muitas coisas, começam a colocar muita cor, muito simbologia, né? Trazendo para o lado de pétalas, de flores, de lótus, essas coisas todas. E eu nunca fiquei satisfeito com essa abordagem dessas literaturas que eu encontrava por aí, né? E eu sempre queria entender um pouco mais sobre esse assunto, entender realmente por que isso tudo, como que funciona, como que não funciona. E a melhor forma de você pesquisar alguma coisa, de você aprender alguma coisa, eu acho que é você, lógico, pesquisando, né, buscando a informação na teoria ali, mas o principal é você tentando praticar de alguma forma. Você ter contato com aquilo, você ter experiência, a sua experiência, isso que é importante. Porque isso vai criar um balizamento para você do que realmente aquilo é, né? E aí a gente passa a não ficar enxergando com os olhos do outro. Porque quando a gente pega um livro, alguma coisa, a gente está enxergando com o olhar do outro. Não que isso seja ruim, mas eu acho que a gente não pode parar por aí. Eu acho que a gente tem que ter a nossa própria visão, enxergar com os nossos olhos, para saber e fazer até uma relação. Se vê que se aquilo que você aprendeu é aquela experiência que você teve e você construir um conhecimento em cima disso. Então, essa questão dos chakras eu nunca fiquei satisfeito com os conteúdos que eu encontrava nos livros. E eu comecei a praticar da minha forma mesmo, da forma que eu poderia entender. E o chakra, a gente sabe que eles trabalham com energias. Então, se ele trabalha com energia, eu posso sentir energia. Qualquer um de nós podemos sentir energia. Então, eu encontrei um caminho ali que, bom, se trabalha com energia, a gente pode sentir energia. É através desse caminho que eu vou começar a trabalhar com os chakras e começar a conhecer os chakras. Tudo bem. Enfim. E eu venho fazendo essa busca o tempo todo, né? E é engraçado que o nosso corpo, ele é uma máquina e uma tecnologia muito avançada e muito interessante. A gente trabalha o nosso corpo físico até o limite, né? A gente consegue extrair o máximo de potência do nosso corpo físico através do que? Do estudo e da pesquisa. Então, se a gente pegar um atleta, por exemplo, né? um atleta que corre, do atletismo, né? Essa pessoa, a gente consegue estudar, a ciência hoje já consegue estudar e fazer um mapeamento de toda a composição do corpo daquela pessoa, toda a composição fisiológica dela, e extrair o máximo de potência que esse atleta precisa para correr, por exemplo, né? Os atletas de 100 metros, por exemplo, tem uma potência muscular, uma explosão muscular muito interessante. E com a tecnologia, com a ciência, com o estudo, foi capaz de desenvolver métodos de treinamento, alimentação, enfim, uma série de componentes para extrair o máximo daquele corpo físico do atleta e ele obter aquele resultado. E aí eu pensava comigo, bom, se o nosso corpo físico a gente consegue obter esses resultados todos, o nosso corpo energético também a gente pode obter esses resultados. E foi aí que começou meu trabalho em cima dos chakras, que na verdade ele nunca vai ter fim, porque quanto mais a gente pesquisa, mais dúvidas vão aparecendo e mais a gente precisa pesquisar. Então eu comecei nessa busca quase que incessante mesmo de trabalhar com chakras
e começar a cada vez mais sentir energia. E se tudo é energia e os chakras trabalham com energia, então eu, na minha visão, eu pensava comigo mesmo, bom, eu preciso ter controle das minhas energias. Porque eu tendo controle das minhas energias, eu vou ter controle da minha vida, né? Se tudo no mundo é energia, nós somos energias. E se a gente passa a ter controle sobre aquilo ali, a gente passa a ter controle da nossa própria vida. E aí começou esse meu movimento de entender os chakras. E eu faço práticas diariamente, experiências diárias, não só comigo, mas com plantas também, com animais. Não que eu pegue animal para virar cobaia, não é isso, pessoal. É você observar, fazer observações, anotações, enfim. E isso é interessante porque quanto mais a gente consegue entender essas questões energéticas, mais a gente consegue linkar com acontecimentos em nossas vidas, principalmente com dificuldades que nós temos, dificuldades emocionais. E você pegando exemplos que aconteceram comigo, no caso, do passado, e você analisando isso de forma energética, você consegue ver uma relação muito completa ali entre as duas situações, entre a situação em si e a situação energética. E é interessante porque você tendo esse conhecimento e começando a ter esse controle, entre aspas, das suas energias, você consegue melhorar a sua vida de uma forma muito significativa. Melhorar a vida que eu digo não na questão que agora você vai conseguir tudo que você quer, vai ficar rico. Não é isso que eu estou dizendo. É você conseguir realmente entender como funcionam os mecanismos da sua vida, como os processos diários seus de relacionamento com todo mundo, com você mesmo, processos emocionais. Você consegue enxergar isso numa visão energética, né? Isso é muito interessante porque você começa a ter controle das coisas e mais do que isso, você começa a ter entendimento e você consegue rever muitas coisas e evitar que muitas coisas aconteçam também nas nossas vidas, né? Você passa a ter entendimento daquilo, você não fica refém, porque nós somos reféns de nós mesmos, nós somos reféns dos nossos pensamentos, somos reféns das nossas emoções. E por não ter esse conhecimento de saber lidar com isso, de entender por que acontece isso, de qual forma que acontece, porque a gente ouve muito falar que nós somos responsáveis por tudo. Certamente que sim, mas por que nós somos responsáveis por tudo? Né? É isso que eu quero entender, por quê? Então, a parte de conhecimento dos chakras, ele é importantíssimo, na minha visão, é importantíssima para a gente poder entender todos esses questionamentos. E essa experiência que eu fiz, que é uma experiência que eu gosto de fazer muito, que é de movimentação das energias através de cada chakra. Como é que seria isso? Seria sentir em cada chakra a energia direcionada para aquele momento. Então, através do esforço, através da vontade, da sua vontade, você direcionar. Vamos dar um exemplo. Você criar uma bola de energia. Dá um exemplo para vocês entenderem. Você cria uma bola de energia através da sua vontade, através do seu esforço, em cada chakra. Então, por exemplo, você cria uma bola de energia no chakra coronário e você sente aquela energia no chakra coronário. Então, você se concentra e deixa aquela bola de energia parada ali naquele chakra para você sentir, ter as percepções. Na verdade, são as energias que já circulam no nosso corpo mesmo. É a gente ter a percepção da energia circulando. E isso eu vou fazendo em cada chakra, um por um. E você vai percebendo que quando a gente faz isso, tem determinado chakra que a gente tem dificuldade de sentir energia. Então, há ali, de certa forma, um bloqueio energético. E aí esse bloqueio energético ele vai afetar o nosso corpo físico de alguma forma, dependendo em qual chakra ele estiver. Né? Se for um bloqueio no chakra laríngeo, por exemplo, você pode ter uma dificuldade de se expressar, uma dificuldade de comunicação, alguma dificuldade relacionada à comunicação. Então, a gente começa a entender muitos processos nossos e ver que aquilo está relacionado com o processo do chakra e de energia. E esse exemplo, e essa prática que eu estava fazendo foi interessante, porque eu estava fazendo, né, comecei pelo chakra coronário, passei para o chakra frontal,
E passei, e quando eu cheguei no chakra laríngeo, todo mundo sabe que eu tenho calopsitas, né? Gosto muito de animais e elas vivem soltas, né? As calopsitas que eu tenho são resgatadas de maus tratos e elas vivem soltas. E a calopsita, eu estava sentado no sofá fazendo o exercício e ela estava no braço do outro sofá, né? Então estava no sofá, ela estava no outro e eu comecei a fazer esse exercício de energia. E quando eu cheguei no chakra laríngeo, eu estava de olho fechado e fazendo exercício, concentrado, tudo mais. E eu percebi que ela começou a se movimentar. Ela começou a andar do sofá que ela estava, ela passou para o meu e ela subiu em mim, subiu na minha perna e ela veio andando em direção, me escalando aqui no corpo, e ela veio andando em direção e parou justamente aqui, perto do chakra laríngeo, onde eu estava trabalhando a energia no momento. E o mais interessante é que ela parou e ela começou a futucar aqui, a mexer, né? Futucar, ela começou a mexer aqui nessa região, começou a mexer aqui no meu queixo. E é um comportamento que ela não fazia isso. Ela nunca fez isso, na verdade. Foi a primeira vez que ela fez. E aí ela parou aqui e ficou. E o mais interessante é que quando ela estava se aproximando aqui do meu chakra laríngeo, que era onde eu estava fazendo a minha experiência, né? Eu senti a reação de energia. Então, ela com a energia dela, quando se aproximou, e eu com a minha energia também, houve ali uma reação de troca de energia, né? Alguma influência energética que eu senti muito forte aqui, que a energia mudou. A energia que eu estava sentindo ficou diferente com a presença dela. E aquilo, de certa forma, para mim, deu a entender que para ela também houve essa percepção energética, porque ela estava no outro sofá e depois ela começou a vir em direção a mim e subiu e ficou justamente parada aqui, perto do meu chakra laríngeo. E aí aquilo para mim foi muito interessante, porque ali eu pude perceber que houve realmente uma troca de energia, até pelo comportamento dela ficar parada aqui e começar a querer, como se estivesse, né, querendo pegar alguma coisa, bicando aqui, mas não é com força, foi bem interessante. E mais do que isso, também o processo de energia que eu senti mudar quando ela se aproximou. Então, olha como é interessante a gente pesquisar, entender, e através dessas pequenas experiências assim, a gente consegue encontrar resultados, né? E isso para mim foi bem bacana, porque primeiro que era uma coisa que eu não estava esperando, né? Eu já estava satisfeito com o resultado que eu estava obtendo no meu teste sozinho, de trabalhar chakra por chakra a energia individualizada. A energia sentir só no chakra coronário, depois só no chakra frontal, e assim eu ia fazendo. Porque você conseguindo fazer esse tipo de exercício, você sentir cada chakra seu, é como se fosse você tivesse cada vez mais percepção do seu corpo, é você ter controle do seu corpo, né? E a gente tendo cada vez mais esse conhecimento, é certo que a gente pode utilizar isso para a gente melhorar a nossa vida como um todo e começar a entender os processos energéticos que nos afetam todos os dias. E melhor de tudo, é a gente ter essa capacidade de fazer isso sozinho, sem ter a dependência de ninguém, sem ficar dependente de nenhuma outra ferramenta externa. Nós somos capazes de realizar isso. Olha que coisa interessante. Então, se todo mundo pudesse ter essa percepção que eu tive hoje, e mais do que isso, tivesse o interesse em entender como é que funciona realmente o nosso corpo, mas não só o corpo físico, porque o corpo físico a gente até já está um pouco mais acostumado a cuidar, mas nosso corpo energético mesmo, certamente a gente ficaríamos livres de muita tranqueira que acontece na nossa vida, a gente não tem noção, e a gente fica cada vez mais batendo cabeça por aí e buscando soluções práticas, né? E quando na verdade a solução está dentro de nós mesmos, basta só a gente fazer um movimento de pesquisar, de estudar e de se dedicar, porque nada mais é do que nós nos conhecermos, conhecer quem nós somos
e a potência que nós temos. Então, essa experiência foi bem bacana. Gostaria de compartilhar com vocês, porque de certa forma ali, inclusive com a ajuda da calopsita, que não estava nos planos de fazer essa experiência, me trouxe mais uma percepção e mais um aprendizado. Então acho que é isso, o caminho acho que tem que ser esse, a gente estudar o nosso corpo, não só o físico, mas o espiritual também, porque nesse veículo espiritual tem tanta coisa para a gente descobrir, e que se a gente soubesse o mínimo do mínimo, isso já faria uma diferença enorme nas nossas vidas. Tá certo? Então essa foi a troca que eu quis deixar para vocês hoje. Tá bom? Nosso curso de bioenergia, nós estamos com turmas abertas para o dia 27 de setembro, a nova turma se iniciando. Se você tem interesse, assim como eu tenho, né, muito nessas questões energéticas e de chakra principalmente, vem fazer o curso com a gente. Só mandar e-mail para igorventura@gmail.com, tá bom? Nossas terapias também energéticas, nós temos também vários tipos de terapia. Então é isso. Só mandar e-mailzinho pra gente aí, as informações e tudo através do e-mail, tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.